Felipe Luiz rasgou elogios ao Carrascal após o Flamengo conseguir sair com a vantagem no primeiro jogo da semifinal da Libertadores contra o Racing. Vale ressaltar que o colombiano foi o melhor jogador da partida e marcou o gol da vitória pro rubro-negro. Fica aí até o final e confere toda a repercussão do jogaço do craque colombiano. Primeiro, porque encaixava muito no plano de jogo do que eu pensava, onde poderíamos machucar a defesa do Racing, e passava muito pela posição que o Carrascal estava ocupando, né, no campo no primeiro tempo, e também pensando numa eventual troca no segundo tempo, para o Lino já pegar o lateral mais cansado, com um jogo mais aberto. Eu acredito que funcionaria melhor com essa estratégia. Optei por essa opção. O Carrascal, sabemos todos da qualidade que ele tem e que ele joga nas 4 posições do ataque e está num grande momento. E os jogadores que estão no grande momento, a gente fica feliz de vê-los no campo. Um Flamengo que mereceu a vitória pelo segundo tempo que fez. Um Flamengo que no segundo tempo atacou como deveria ter atacado no primeiro. Um Flamengo que no primeiro tempo não teve vontade de Libertadores, não teve pegada de Libertadores, e que no segundo tempo mostrou pegada de time de Libertadores. O Flamengo se salva no final com um gol salvador do Carrascal, que foi o melhor jogador do Flamengo em campo, e vai para a Argentina com a vantagem. Mas é bom, uma lição: o Flamengo tem que entrar ligado em Libertadores desde o começo do jogo. O Flamengo tem que ter pegada de Libertadores durante os 90 minutos. Porque hoje, no primeiro tempo, faltou pegada de Libertadores. No segundo, criou. No segundo, foi atrás do gol. E tinha que ser assim desde o primeiro tempo. Pelo menos se salvou no fim com esse gol. Leva vantagem para a Argentina, mas o Racing vai dar muito trabalho no jogo de volta. É um Racing que corre muito, é um Racing muito disciplinado, é um Racing que marca, e lá vai ser o inferno. É um time grande da Argentina que não ganha Libertadores há 28 anos e tá fazendo uma mega campanha para sua torcida. Mas Carrascal, muito bem no jogo. Lino entrou bem no jogo, apesar de ter perdido um gol cara a cara. E o Flamengo vai com a vantagem na Argentina no finalzinho do jogo. Mas pelo menos um segundo tempo que valeu aí a vantagem para o jogo de volta. E foi um jogo difícil, como sempre são, ou quase sempre, jogos assim. Olha, até o 5-0 do Flamengo na semifinal, o jogo de volta da Libertadores de 2019, primeiro tempo foi 1-0 com gol no final. No segundo, o Flamengo desbloqueou de vez a defesa do Grêmio e goleou. Não é fácil, né? Só que as pessoas criam uma expectativa muito errada por conta dessa empáfia de parte da torcida, da mídia, de achar porque os times brasileiros têm dinheiro que sempre vai ser fácil. O Flamengo e o Palmeiras têm dinheiro já há um tempão, mas o Palmeiras não chega na final desde 2021 e o Flamengo desde 2022. O Palmeiras nos 3 últimos anos ficou pelo caminho e o Flamengo foi eliminado pateticamente nos 2 últimos. Então é óbvio que seria difícil, né? Também é evidente que a diferença técnica é grande entre as equipes e que o Racing se superaria, como está fazendo desde o ano passado, quando ganhou o Sul-Americano. É um time que se mobiliza de uma forma absurda para esses jogos, erra muito pouco, os jogadores se entregam, os jogadores vão em todas as bolas, como se fosse a última, e torna tudo mais difícil, né? Me surpreendeu a postura do time argentino no começo, porque normalmente o Racing fora de casa não faz essa pressão alta. O que eu entendi? O Gustavo Costas, obviamente, viu o jogo do Estudiantes e viu que o Flamengo em 8 minutos venceu por 2-0. E aos 19 o Pedro fez uma grande jogada e perdeu um gol incrível. Ou seja, ele poderia estar eliminado no primeiro tempo, o Estudiantes. Então ele tentou pressionar, manteve o Flamengo fora da sua área mais tempo, ainda assim dava espaço para o Flamengo sair em transição e conseguiu passar por aquela fase inicial do jogo que ele não queria tomar a pressão absurda que o Estudiantes sofreu. Eu acho que o jogo de ontem diz muito sobre o primeiro tempo contra o Estudiantes, que não que é um time inferior ao do Racing, mas não é tão inferior assim. Pelo contrário. Até tecnicamente não tem uma diferença muito grande, alguns setores até o time melhor. E o Flamengo conseguiu fazer um primeiro tempo muito bom naquela ocasião. O jogo foi bom, especialmente a primeira etapa, mas teve chance de golear, não goleou, acabou sendo 2-1, ficou uma sensação esquisita. Agora ontem, acho que o time lutou até o final para fazer o gol, as mexidas do Felipe foram ótimas, funcionaram muito bem, até o Bruno Henrique perdeu o gol, a presença dele com o Lino, com o Plata,
tornou o ataque muito mais agressivo. Teve coragem, porque tirou o Pedro, que não estava bem, e ainda teve uma pancada na mão, né? E o Arrascaeta, que não fazia um grande jogo, e deixou o Carrascal, que foi melhor em campo, o tempo todo melhor em campo. Essa aí foi uma defesaça do Cambeses, que é um goleiro que o Racing contratou justamente pro lugar do Arias, que agora é reserva, né? 10 anos mais velho, ele já tem 28 anos, é um goleiro que está assim, né, no ponto, né? Sendo convocado para a seleção argentina, esteve agora nessa última data FIFA em campo contra Porto Rico pela equipe campeã do mundo. Esse gol do Lino foi anulado por um detalhezinho, o Lino entrou bem no jogo, né? E o Flamengo venceu um jogo difícil, levou uma vantagem, agora tem uma situação que ele vai passar por uma dificuldade grande do cilindro, mas o Racing vai ter que fazer uma coisa que não é exatamente o que ele gostaria, ter que sair para o ataque. Se ele empata o jogo, ele pode especular de uma outra forma, aí ele vai ter que atacar, vai ter que agredir, e se o Flamengo não fizer uma atuação patética como a que fez em La Plata, se jogar futebol, ele tem uma chance, acho que boa, de se classificar, porque ele pode até perder, que tem pênaltis. Então entra numa vantagem. Agora, esperar moleza numa semifinal de Libertadores é uma coisa de louco, né? Não tem moleza. Mesmo quando há uma diferença técnica, as equipes crescem. Se você olhar no ano passado, outro exemplo, o Botafogo goleia o Peñarol, mas o primeiro gol custa sair. O Peñarol leva perigo para o Botafogo. Aí, de repente, o Peñarol entra em pânico e o Botafogo aproveita e enfia logo um caminhão de gols e classifica-se no jogo de ida, praticamente. Mas ontem não foi assim. Se o gol sai mais cedo, no primeiro tempo, que o Flamengo teve algumas boas chances, talvez a partida seguisse um outro rumo. Mas não saiu e acabou acontecendo até com uma dose de sorte, com a bola resvalando aí do Rurro. E foi justo que o Carrascal fosse o autor do gol, pela ótima atuação que ele teve. Está justificando os 12 milhões de euros. Eu achei caríssimo quando contratado, mas de fato ele está justificando. Muito bem, ele arrombou a porta do time para jogar, né? O técnico teve que tirar, no caso tirou o Lino para que ele jogasse e não tinha outro jeito. Ele tinha que começar jogando e está entrando sempre muito bem. Só achei que ele foi mal nessa bola, que o Arrascaeta ajeitou para ele, podia ter batido no alto. Aí acabou batendo baixo e o Cambeses muito bem fez a defesa. Eu achei um jogo muito bom, muito legal, tenso, nervoso, com atmosfera, duas torcidas, a torcida argentina apoiando, a torcida do Flamengo apoiando também, a arbitragem sem faltinha, o lance que você citou aí no intervalo, a bola estava parada quando o Sousa cabeceia, ele dá uma cotovelada no Carrascal, o árbitro apitou antes da conclusão da jogada, no estádio na hora a gente percebeu que o lance estava parado já, aí está a jogada, ele dá uma cotovelada no Carrascal e ele consegue cabecear, e a jogada é parada na hora, não teve nem VAR. E na conclusão, antes da conclusão, ele já tinha apitado e não tem muito o que discutir aí, né? Sí, la verdad que bueno, que creo que como siempre lo dije, eso lo acabé de decir ahí, que siempre la idea es pues, aportar mi granito de arena, de donde juegue, por derecha, por izquierda, la idea es darle ese apoyo a los compañeros, de poder dar mi máximo potencial. E creo que bueno, que cada dia vamos crescendo e vamos melhorando. O Carrascal, quando o Flamengo começou o namoro ali com você, né, se criou uma expectativa muito grande pela sua chegada. Foi o primeiro nome falado nessa janela de transferências do meio do ano, mas você acabou sendo o último a chegar. E depois que você chegou, outros reforços já tinham chegado, né? Muito se questionou se o Flamengo ainda precisava de mais reforços e você vem mostrando dentro de campo que é um jogador decisivo, que tem feito a diferença. Quando você chegou, você falava, é o substituto do Arrasca, acho que isso já ficou pelo caminho, né? Sí, creo que bueno, que siempre cuando Flamengo fue a buscarme, la verdad que tenía muchas expectativas, tenía muchas ganas de venir. Veníamos de 2 meses casi hablando y yo estresado, yo quería venir, bueno, al final se dio. Creo que bueno, que desde que llegué, sí, mucha gente habló que el sustituto de Arrasca. Bueno, yo siempre dije que yo vine pues al equipo fue a poner mi granito de arena, a jugar en cualquier posición que me toque y creo que la verdad que he venido trabajando, he venido acoplándome bien y creo que bueno, que ahí el grupo me ha dado esa ayuda también para facilitarme las cosas. Não sei se em espanhol fala assim, mas foi golzinho chorado? No, fue un gol con mucha alegría, la verdad que fue un partido súper duro, la verdad que fue un desahogo porque bueno, lo intentamos por muchas partes, así que bueno, que muy contento. Agora eu quero saber a sua opinião. O que vocês acharam desse jogaço do Carrascal e das palavras do Felipe Luiz? Comente aqui embaixo. Valeu, meus amigos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.